bem-vindos todos ao Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. Se você gosta desse tema, se você se identifica com as nossas histórias, já ativa o sininho, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. E para me auxiliar, eu vou trazer a história dessa moça linda, a Cláudia Garda. Olá, Clau! Olá, tudo bem com você? Tudo jóia? Seja bem-vinda ao canal. Obrigada por aceitar esse convite, esse desafio. É uma honra. Eu acho que somos mulheres empreendedoras, estamos querendo fazer diferença e nos unindo, isso acontece com muito mais facilidade. Eu acredito muito na história, que a história inspira outras mulheres, outras pessoas. Foi através de histórias que eu me inspirei, foi através de histórias que eu trago para inspirar as outras mulheres também. Cláudia, fala um pouquinho pra gente, quem é a Cláudia Garda hoje? Hoje a Cláudia Garda é uma mulher completa. Adorei essa. É alguém que avaliou a própria vida, avaliou com profundidade os sentimentos, entrou no mundo dos traços de caráter e se conheceu de uma maneira bem mais profunda. Hoje eu me amo, me aceito, me aprovo e me apoio. Essa é a minha sequência. Muito bem. E como começou tudo isso? Conta pra gente. Na verdade, quando veio a pandemia, foi bem na época em que eu saí de muitos anos de trabalho com vendas, com atendimento ao público, né? Saí da concessionária e logo em seguida mudei completamente de carreira, passei a fazer massagem estética, fiz um curso de drenagem linfática e massagem. Sim. E falei, o que eu gosto de fazer que é prazeroso e que eu possa ganhar dinheiro? Falei, vou fazer massagem. Aí comecei a fazer massagem e a massagem me trouxe a oportunidade de estudar o quanto eu queria. Porque eu entendia que eu tinha muito conhecimento, eu já tinha lido muita coisa, eu já tinha acompanhado muita coisa, eu sempre fui muito curiosa. Só que aquele conhecimento não fazia diferença no fim das contas. Então eu passei a estudar, me aprofundei naquilo que eu entendi que poderia ser a solução, que era eu mesma. E nessa viagem, em 2020, 21, de 20 para 21, eu encontrei o Corpo Explica, que é um pessoal lá de São Paulo, que eles trouxeram a grande novidade, que você consegue explicar a sua mente, a forma como você se sente e as tendências de como você age através do formato do seu corpo. Quando eu conheci o Corpo Explica, eu comecei a me ver de maneira diferente. E aí eu não tive dúvidas, entrei na formação, estudei um bom tempo, que é necessário bastante dedicação. E assim que eu me formei, eu já tinha comecei a colocar, transformar em sabedoria, né? Quando você pega o conhecimento e põe ele para agir, você coloca ele na prática, você transforma em sabedoria. E foi ali o meu caminho, juntando tanto a reprogramação mental quanto a parte de traços de caráter, conhecimento da mente humana. E hoje, como você consegue lidar com tudo isso no seu trabalho, assim, no seu dia a dia? Agora, o meu dia a dia tem sido bastante agitado ultimamente. Uhum. Eu tive algumas oportunidades, tive alguns reconhecimentos, fui contratada por algumas pessoas, então a parte de mentorias, na verdade, vamos direto? Pode ir. Posso ir? Não tem problema. Eu imaginei que eu ia me perder um pouco. Vamos lá, você me perguntou? Como que você aplica isso hoje no seu dia a dia? Como eu aplico hoje no meu dia a dia? Bem, traço de caráter, a partir do momento que você aprende a conhecê-los, você aprende a controlá-los. Então você tem um controle muito maior sobre as suas atitudes e as suas ações. Você observa os seus pensamentos. Aí junta com a parte de reprogramação mental, que é onde você olha para o que você está pensando. Então, no meu dia a dia, ele hoje é muito mais eficiente, ele é muito mais proveitoso, ele tem muito mais elementos de crescimento do que eu tinha antes. Tenho bastante pessoas me procuram, tenho vários clientes, monitoro pessoas, então o crescimento é diário. Todos os dias eu resolvo um problema, ou dois. Não só os meus, mas sim de outras pessoas. Então, como eu aplico isso? Resolvendo problemas. Você pode contar um pra gente? Vamos lá. Tem uma colega que nós participamos juntas
do GPS, que é um movimento onde as pessoas se apoiam. E dentro do GPS as pessoas têm várias... já procuram GPS justamente para poder mexer nessa parte interna, que é para poder se conhecer melhor. Perdi-me. Pode continuar, você tá falando do GPS. Eu achei que eu estava mais preparada para isso. Aham. Não sei se eu devo entrar nisso de GPS, porque é um outro assunto muito extenso. Eu vou acabar Não, levando para um lado de uma muito forma- diferente daquele. De uma forma mais resumida. Vamos contar uma história de pessoas que eu tenho. Quem que eu vou contar a história? Sim, sim. Tem uma história muito, muito legal de uma cliente, de uma pessoa que começou a trabalhar os traços de caráter, entrou nessa coisa de traços e acabou fazendo esse acompanhamento comigo. E essa pessoa, ela mudou não só a vida dela, como ela mudou a vida da família. Olha. Eles tinham uma forma de viver e aos poucos, são quase 2 anos, né, de conversas, e aos poucos ela foi mudando tanto o jeito dela de viver, de ver as coisas, ela começou a focar naquilo que ela realmente queria. Isso é uma das coisas que acontece quando a gente resolve problemas, né? Você para de focar no problema e foca na solução. Então, com esses conhecimentos colocados em prática, você começa a ver soluções, ao invés de ver só os problemas. Então, essa pessoa que eu trato já fazem quase 2 anos já que a gente está nessas juntas, ela mudou muito o estilo de vida dela, a forma como ela e a família dela viviam, as coisas que eles acreditavam, o que era bom. Ela começou a fazer avaliações mais profundas a respeito. O casamento dela tá voando, eles vão se casar depois de muitos anos juntos, estão de cerimônia marcada já para o ano que vem. E os filhos também tiveram reflexos muito positivos nisso. Tem uma pré-adolescente que estava começando a ter problemas, ela também mudou a atitude dela, ela também fez diferente. Então, assim, uma pessoa mudou uma coisa. Todas as outras coisas, com o tempo, foram se acertando e foram mudando. Tudo isso baseado no autoconhecimento, na reprogramação mental, E em traços de caráter. em traços de Exato. caráter. E a autoestima nisso tudo? A autoestima Como é que vai lá em cima, né? é a mola mestra. É o começo, tu diz. É o centro, é o começo, é da onde partem as ações. É a partir da nossa autoestima que partem as ações. É o quanto você se ama, é o quanto você se admira, é o quanto você se aceita, né? Se aprova, que você constrói coisas, que você sai para trabalhar. Vamos dar um exemplo do dia a dia. É a partir da sua autoestima que você sai para trabalhar de manhã para realizar coisas. Se a sua autoestima ela não tá positiva e construtiva, a sua autoestima ela vai te levar a problemas. Você vai ter um mau humor, você vai dar problema, você vai ter uns julgamentos, você vai se julgar, você vai julgar o outro, as coisas sempre o copo vai estar sempre meio vazio. É sempre a partir da autoestima. Tá, vamos para uma pergunta assim que não quer calar. O que é autoestima para você, Cláudia, hoje? Autoestima para mim é aceitar-se e amar-se incondicionalmente. De que forma? De que forma? Tem gente que quando comete um erro mínimo, passa 2 dias se odiando por uma coisa que ela tenha dito num momento fora. Eu já fui assim. Eu também já fui assim. E hoje, mesmo os erros que eu dou risada, é muito engraçado, não é forçado. Você muda o jeito de ver. A autoestima é a chave. Você poderia dizer que a autoestima, então, seria uma autoaceitação em primeiro ponto? Primeira coisa é e amar-se incondicionalmente. Acho que o primeiro ponto é amor incondicional. Incondicional, não importa se eu errei, se eu cometi erros, se eu tô fora do peso, se eu não sou bonita como eu queria, se eu traí meu marido ou se eu fui traída, meu casamento acabou, não importa. Você se ama, você olha para você mesmo como você olharia para uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos pode quebrar a sua casa inteira, chutar sua canela e puxar o rabo do seu gato. Você não vai brigar com ela. Você vai segurar, você vai conter, mas no fim você vai dar risada. E essa é a maneira de se tratar. Eu acho que a autoestima teria que se basear nisso. O amor que você tem por a sua criança.
Tá, e hoje, assim, a gente vê várias questões, né? Existe um padrão que a sociedade pede que a mulher siga. E, infelizmente, assim, nem todas conseguem. Não, é E uma aí? ilusão, é uma É uma ilusão. ilusão. É uma ilusão. Eu acredito também que é uma ilusão, que tudo pode ser criado. O importante é você estar de bem consigo mesmo. Sim, sem dúvida. É amor incondicional por si mesmo. E seguir padrões, eu nunca me encaixei. Eu também não. Isso sempre foi um problema pra mim. Eu nunca me encaixei. Pra mim também. Isso me adoeceu uma época. Sim. E você sabe que doença física é doença emocional materializada. Toda Exatamente. raiz de doença vai onde? Na autoestima. Então você pode dizer que hoje, se você conseguir restaurar a tua autoestima, ter seu amor próprio ali, firme e forte, você se entender, se amar, se conhecer, você adoece menos. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma frase, até tá na minha pulseirinha, que eu ganhei de um amigo, que diz assim: quanto mais eu amadureço, menos eu adoeço. Exato. É muito sábio. É muito É sábia isso. essa frase, né? Sim, é simples, rima, é bonitinha e é correta. E isso, gente, assim, não é de um dia pro outro, né? Como é que faz Não é de um primeiro? dia para o outro e exige resiliência. Você precisa se apaixonar por você a tal ponto de dizer: eu não aceito mais essa situação, por exemplo. Você poderia dizer que é uma escolha se amar? Sim, 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 é uma escolha. Tem que ser uma escolha diária, então. E tem que ser escolhido. Muito, muito daquilo que nós vivemos, como você mesma falou, quem quer se encaixar em padrões, não pensa. Não para pensar. Vai no fluxo. Não para entender e para pensar que sim, existem escolhas importantes a serem feitas. E uma delas é se amar. Quando você começa a se amar de verdade, profundamente, um amor, como nós dizemos na análise, um amor que seja saudável. Como que você se ama incondicionalmente sem ser egoísta, digamos assim, ou sem se tornar narcisista? Sim, essa é uma excelente pergunta. O narcisista não se ama. Ele gosta de ser amado. O narcisista, se ele se amasse verdadeiramente, incondicionalmente, seria automático para ele não precisar narcisar em cima das pessoas ou forçar em cima das pessoas. Para ele, ele seria tão completo que ele não ia ter essa necessidade. Quando a pessoa se ama de verdade, ela vai ter uma interação diferente com as outras pessoas. Porque é a partir dela aquele jeito de se ver, de ver o ser humano melhor. Eu digo que a falta de amor próprio, ela acompanha muito o julgamento, a crítica. Muitas críticas, muito julgamento. Você vê uma cena, uma situação, você vê uma pessoa e a primeira coisa que você faz é procurar um defeito. Você vai na frente de um espelho, a primeira coisa que você faz é procurar um defeito. Tudo isso são formas de amar, são os amores doentios que a gente fala. Tá, e aí, para eu não ser egoísta e achar que o mundo gira em torno de mim? Existe uma diferença entre você ser egoísta e você ser pró você mesmo, você se cuidar, você se beneficiar. Existem duas coisas. O egoísta, ele vai mais como o ganancioso. Ele vai para cima das pessoas, ele não se importa com os outros. O ganancioso, ele não mede nada além dele. Tudo tem que ser para ele, tudo é dele. Quando você está centrado em si, quando você se ama, você automaticamente seleciona, começa por aí. Muitas pessoas vão ser selecionadas. Não é que você seja egoísta. O egoísta quer somente para si. E não é isso que você vai fazer. Você vai se amar. Quando que alguém vai ver uma pessoa que passa a trabalhar em si mesma, começa a se amar mais? Quando que uma pessoa de fora vai vê-la como egoísta? Quando essa pessoa que está se trabalhando para se amar mais, era a pessoa que fazia tudo que o outro queria. A partir do momento que ela começar a se amar, ela vai começar a dizer, não, isso eu não vou querer fazer, isso eu não quero fazer. Porque o não quero é a palavra do quem se ama, eu não quero. Né? E aí os demais podem vê-lo como egoísta. Então, egoísta depende de quem está vendo também.
Mas amar-se mais não te torna egoísta de maneira nenhuma. Pelo contrário, muitas vezes você enxerga atitudes egoístas que você tinha e você fala, não, não precisa mais. Como eu falo, né? Não precisa mais, Claudinha. Isso aí você não precisa mais nem se preocupar. Você acaba consertando as relações quando você se ama mais. Entendi. Então, como me amar, primeiro ponto, seria uma escolha minha. Então, eu me amo, eu me aceito. Quando eu me amo, eu me aceito, eu mudo algumas atitudes que me faziam mal, porque o intuito não é a pessoa te amar, é você primeiro se amar. E atrair o amor dos outros. E é quando você se ama, é aquela história da xícara do café. Quando você bate na xícara do café, você derrama o que tem dentro. Se tem café, você vai derramar café. Então, se você tem amor, você vai distribuir amor. Exato. E vai, consequentemente, atrair amor. Seria mais ou menos por aí. É isso. Muda a lente, né? Muda a lente de visão. Muda a lente. Você começa até a olhar o próximo de uma forma diferente, não é? Sem dúvida. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sou muito de Bíblia, né? Eu sou cristã, mas não sou religiosa. Mas eu sigo Cristo. E tem uma coisa que ele disse que as pessoas repetem e não entendem. Amar é o próximo como a ti mesmo. Se você não sabe se amar, como é que você vai amar o próximo? Se você acha que amor é um ganha-perde, por exemplo, isso é muito comum, a gente mapeia isso com os meus clientes, as pessoas acreditam que a vida é um ganha-perde. Para um ganhar, o outro tem que perder. Esse é no comércio, isso é um padrão, ganha-perde. Se um ganha, o outro perde. Quando você começa a se amar de verdade, incondicionalmente, porque a gente fala assim, se amar de verdade incondicionalmente, até você começar a ver aonde você erra, os seus 50% dos erros. Esse é o desafio. É você reclamar 20 anos de um casamento e quando você começa a se trabalhar, você olha para aquele casamento e fala, meu Deus, 50% é minha culpa. Sim, porque é um casamento, uma relação de duas pessoas. Se não deu certo, no mínimo 50% é culpa de cada um. 50-50, com certeza. Né? E aí, quando você se ama de maneira profunda, verdadeira, tudo é ganha-ganha. Porque você ganha e o outro ganha. É estranho dizer, mas sim, muda o jeito de ver, muda as lentes. Autoestima é o cerne da questão. Autoimagem, eu sempre falo, né? A imagem que a gente faz da gente mesmo. Tem algumas pessoas que dizem que a autoestima está muito ligada ao seu externo. Por exemplo, tenho pessoas, mulheres que eu conheço, que para elas a autoestima é estar com a unha feita. Outras com o cabelo arrumado. Isso o corpo explica. Isso o corpo explica. Como Isso funciona isso? Isso é real? Isso Sim, interfere? sem Você dúvida. ter um dia de princesa no salão, interfere na tua autoimagem? Sim, sem dúvida. Principalmente para as mulheres que têm traços de caráter mais evidente, rígido. O oral também gosta, mas o rígido principalmente, que precisa estar bonita, tem necessidade de sentir-se bonita. Se preocupa com a imagem que passa. Aí o corpo explica. Aí são traços de caráter. Aí é aquela receita de cada um, que não existem dois seres humanos iguais. Essa é a receita de cada um. Então tem gente que na receita, sim, precisa estar de batom, não sai da cama sem pentear um cabelo, sem fazer uma unha, não tá sempre precisa daquilo, aquilo apoia para que aquele traço esteja funcionando de uma maneira positiva, no recurso, como a gente fala. Sim, e assim, tipo, não é, que nem você falou, não é uma receita de bolo. Cada um vai ter a sua forma de se expressar e a sua forma de se dizer assim, não, eu tô bem assim. Às vezes de salto, às vezes de tênis, às vezes de chinelo, às vezes de vestido, às vezes de bermuda. E tá tudo certo. Sim. Cada um tem o seu jeitinho. Sim. A partir do momento, então, que você se conhece e entende que aquilo é o seu jeito, é a sua forma, e você se sente bem daquela forma, você pode dizer que a pessoa tem uma autoestima boa. Seria isso? Sim. A partir do momento que você começa a se conhecer, você começa a melhorar a sua autoestima. Veja, eu passei muitos anos da minha vida me recriminando porque eu achava que eu era muito incisiva.
Quando eu falava, as pessoas diziam, nossa, Cláudia, calma. Eu falava, gente, mas eu não tô brava, eu só tô empolgada. E aquilo me incomodava. Eu falava, gente, eu me criticava. Através da reação do outro, eu me criticava. Quando eu comecei a entender os meus traços de caráter, e eu vi que eu tenho um traço de caráter bem predominante, que é assim, incisivo, que gosta das coisas preto no branco, que fala pra fora, fala de frente, fala logo de uma vez. Eu passei a gostar mais de mim. Eu passei a, quando eu tenho essas atitudes, eu falo, passei do ponto, tudo bem, é o meu traço. E não me recrimino, não me critico, me aceito. Tem gente que não se aceita porque fala muito. Você aprende que tem um traço, é isso. É verdade. Eu tinha um problema com o meu corpo. Hoje eu já entendi que eu não sou uma modelo, uma Barbie, uma Gisele Bündchen, e tá tudo certo. Tem gente que é perfeccionista, né? Tem gente que é perfeccionista. Tem gente que é perfeccionista, que quer ter o controle, que fica assustadoramente desesperada quando começa a sentir que tá perdendo o controle. Ansiedade, né? Que é a falta de controle, é o medo de não ter controle. Tem bastante coisa. E isso é natural, é de um traço de caráter que tá na dor. Os traços, eles podem funcionar ou no recurso ou na dor. Quando o traço tá na dor, aí a pessoa tem uma tendência a se comportar de uma forma que não vai trazer benefício para ela. Sim. Hoje você está trabalhando esse assunto com as mulheres, né? Sim, até então eu trabalhei falando sobre autoestima e agora, dia 17, sexta-feira, das 2 às 17 da tarde, eu vou fazer outro workshop. Sobre autoestima. Não, esse vai ser aprofundado. Esse vai ser o próximo passo. Depois de você começar a entender, a pensar sobre autoestima, nós vamos falar sobre dependência emocional e resultados. O que uma coisa tem a ver com a outra. Falar muito sobre os comportamentos dependentes. Tá, você pode dar uma palhinha pra gente? Posso. Uma coisinha bem resumidinha, assim. O que seria um comportamento dependente? Para uma pessoa... A pessoa já se resolveu com a sua autoestima. E aí? E o que ela faz da vida? Aí ela começa a entender que existe uma dependência emocional, um emaranhado de emoções em algumas relações ou em muitas relações na vida dela. Dependência emocional é quando você não é a sua prioridade e coloca as outras pessoas sempre antes. Um exemplo, não é que seja a pessoa em si. O sentimento do outro, a opinião do outro conta tanto que rege a sua vida. Existem níveis de dependência, mas eu vou te dar um exemplo extremo. Mulheres que têm uma vida horrorosa com o marido, muitas vezes de violência, e não tomam atitude de se separar, ou para não decepcionar a mãe, ou para não decepcionar o pastor, ou o padre, ou uma tia. Entendi. Isso é uma dependência emocional. Não consegue dizer não. Quer agradar o marido de todas as formas. Não posso. Não posso decepcionar essa pessoa, não posso criticar essa pessoa. Essa pessoa e eu temos uma dependência emocional, que é o contrário de um laço, né, emocional. O laço tem harmonia, tem respeito. Dependência é sempre um dependendo do outro. É dependendo de um sentimento, de uma opinião. Para empreender, por exemplo, tem muitas pessoas que querem, que buscam empreender, que fazem alguma coisa, que tentam, mas tem uma mãe, um tio, sei lá, um marido, alguém na vida delas que em algum momento a pessoa passa 50 dias animada. 1 minuto de conversa com uma pessoa específica destrói tudo. Eu já passei por isso. Eu já tive. Quem diz que não tem, não parou para pensar ainda. Sempre tem, em algum nível, óbvio. Gente, sempre tem. Todo mundo. Eu também já tive uma pessoa assim na minha vida. E hoje eu vejo o quão dependente eu fui emocionalmente. Né? E começa assim, voltamos àquele ponto daquela frase, daquele mandamento de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não se amar, se você não se aceitar, você não consegue enxergar nem a situação que você está passando. E você não consegue nem dar amor ao próximo. Porque se você não sabe o que é o amor, como que você vai amar alguém? O que é o amor para você? Quem ensinou você a se amar? Então, aí chegamos a esse ponto. Para mim, o amor é uma escolha. E para você? Eu entendo que o amor é aquela cola que une tudo. O amor é aquele xarope da avó.
que você toma de noite, no outro dia você levanta zero. É aquilo que te motiva. O amor é o motivo. O amor é o objetivo. Tem que ser. Penso eu, né? Essa é a minha. E você acha que o amor pode machucar? Não, de jeito nenhum. Amor não machuca. Se machuca, Amor não é machuca. amor. Não. O único amor que machuca é quando a mãe pega o moleque pela orelha e arranca ele de onde ele tá aprontando alguma coisa e leva ele pra dentro de casa. Esse amor dói um pouco. Dói um pouco pros dois lados, né? Pros dois lados. Mas não chega a machucar, né? Não. O que machuca mesmo não é na pele. O que machuca mesmo é... Não, na verdade na pele também pode machucar. Mas não é amor. Não é. Amor não machuca. Em qualquer nível. Se seja psicológico, seja financeiro, seja físico, o amor não deve machucar, então. Eu acredito que não. Na minha visão, de maneira nenhuma. O amor tem que ser sempre um laço emocional, uma coisa leve, uma coisa incondicional. Quando impõe condição, já não caracteriza mais amor. Eu te amo, mas você tem que falar menos. Ou você tem que fazer sim. Ou você tem que subir aqui. Ou você emagrece. Ou você engorda. Ou você faz academia. Isso não é amor? Não é amor. E é sempre sobre quem tá falando. Nunca é sobre o outro. Sabe Como aquela assim? pessoa que te dá ranço? Aquela pessoa que você olha assim e fala, ai, que criatura? Pois é. É sobre você. Você Não é sobre tem, ela. tem aquela que aí a Não gente é entra sobre ela. a gente entra naquela questão do espelho, né? Quando você olha para uma pessoa e algum traço dela te incomoda, é porque você tem aquele traço. E você não ama isso em você. Não, você reconhece na outra pessoa, não consegue reconhecer em você, mas você tem aquele traço. Porque a nossa mente são 2 níveis. O consciente e o inconsciente. Sim. O consciente é 5%. É o que está interagindo aqui, é o que do tato, do olfato, né? Mas os 95% do subconsciente, ele sabe que você tem aquilo ali, que você identificou no outro, que você não gosta e você não gosta em você. Você nem admite em você. Sim, muito verdade. muito espelho. Claro, todas as regras têm uma exceção, mas em via de regra é isso. É espelho. É sempre sobre você. Então, aí, gente, é um ponto para vocês ficarem ligados. Se você definir um traço em alguém que você não gosta, preste atenção que provavelmente a grande possibilidade que você ainda tem que resolver aquilo em você. E é um ponto crucial. Eu já me peguei vendo algumas coisas em algumas pessoas e eu parei e pensei, se isso tá me incomodando nessa pessoa é porque eu tenho isso. Ressoou em mim. Como Ressoou a gente em fala. mim. Pegou aqui. É. Ou sendo pelo extremo contrário, ou por ele literalmente. Extremo contrário, assim, uma pessoa que é muito introspectiva, se incomoda demais com alguém que é muito, né, muito esvoaçante e tal. Essa pessoa, ela também queria ser mais esvoaçante. Tem algo ali que pegou nela, por um motivo ou por outro. Aí é de cada um. Não existem 2 seres humanos iguais. Cada um tem que pegar o seu próprio espelhinho e ali começar o diálogo. É um processo. No GPS a gente fala que tem começo, meio e meio. Começo, meio e meio. Não tem fim. É um processo diário, a gente tá sempre em evolução. Até o dia que a gente partir dessa para uma outra melhor ou pior, não sei também, né? Eu acredito que para melhor. Eu também acho que para melhor. E aí você vai evoluindo no dia a dia. Enquanto você respira, você pode aprender alguma coisa. Enquanto você respira. Certo? Quando você pega a ideia da reprogramação mental e você começa a observar, vou dar uma dica para você entender do que eu tô falando. Quando você tem uma empresa e você fechou 18 horas, fechou, recolheu, e você foi fechar o seu caixa. Vamos lá, manualzinho ali ou na mão. Enquanto você faz a conta daquilo que você tem para pagar amanhã, do boleto, do valor, do que entrou, do cliente que pagou, que não pagou, enquanto você faz essas contas com a sua mente consciente, qual que é a conversa que tem lá dentro da sua cabeça? Existe uma conversa. Corre os 2 paralelos ali. Enquanto você lava a louça, você tá com um problema na sua família, você quer matar alguém lá dentro. Enquanto você tá lavando a louça, a sua mente consciente está lavando os pratos. Sim. E a inconsciente está fazendo o quê?
xingando a criatura, repassando milímetro por milímetro tudo que ela fez, pensando no que vai fazer. Existe um paralelo ali. Quando a gente fala em reprogramação mental, é você olhar para essa vozinha que fica lá no fundo te sabotando. Quando você pensa em empreender, e você sonha e você começa a fazer conta e falar que você vai abrir sua loja, lá no fundo tem uma voz que fala assim, não vai dar certo. Você não consegue. Você não pode fazer isso. Seu pai já fez, deu tudo errado. Sua avó também. Você nasceu para ser pobre. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore é uma coisa que eu falo às vezes em casa, assim, dinheiro não dá em árvore. Aí a pessoa quer A gente tem que trabalhar. A pessoa quer ter dinheiro, quer ficar rico, sonha com coisas, com bens, mas tem uma crença lá que toda vez que ela bate perto de ter um dinheirinho maior, tem uma crença que puxa ela para trás e fala assim, rico não vai pro céu. Você quer ir pro céu. Essa conversa é paralela, você não controla a princípio. Sim. Você tá paquerando um bonitão e tal, e ele tá te paquerando, mas chega um ponto a pessoa fala assim, não, que um cara desse, olha pra esse homem, o que ele vai querer comigo? Mesmo que o cara esteja paquerando. Eu já passei por situações assim, com amigas absurdamente lindas, pessoas incríveis, que olhavam no espelho e não sei o que elas viam. Na época eu não entendia sobre isso. Talvez eu tenha passado por isso. Eu não era absurdamente linda, mas sim, eu me via muito, muito, muito abaixo do que eu realmente era, fisicamente falando, como beleza física. E muitas outras, né, que não convém. E é particular. A gente tem essa mania de se comparar com o outro, né? E essa de se comparar É onde entra o julgamento. é onde entra o julgamento. Porque se você não julga o outro, você julga a si mesmo. E o Exatamente. julgamento destrói tudo. E normalmente quem julga o outro é mais julgado ainda. Tem mais medo ainda de ser julgado Por quê? também. Porque existe uma lei universal que chama pêndulo, né? Tudo que vai é o que volta. Por isso que quando a gente passa a se amar, a gente muda tudo em volta. Porque a gente tá se amando, a gente tá emanando esse amor. É como tu falou. A xícara bateu, vai cair café. É isso. Você tá se amando, encostou em você, você não vai mais brigar. Vai sair, tudo bem. Vai sair amor. Muda. A coisa toda muda. E tudo que você emite é o que volta para você. Então, sim, se você é uma pessoa muito crítica, você é uma pessoa muito infeliz, porque os críticos, eles geralmente são infelizes, né? Eles não conseguem se sentir bem consigo. Você está emitindo isso e você está trazendo isso para você. Tem que observar muito o que você emite. Tá, eu li uma frase, eu ganhei um livro de um amigo, melhor dizendo, do Paulo Vieira, né? E ele fala do poder da mente e tal, do foco e tal. E ele diz assim, que primeira coisa é você controlar os seus pensamentos, porque os seus pensamentos viram palavras, que viram ações, que viram hábitos. Isso mesmo. Eu só falo um pouquinho diferente. E para você controlar os seus pensamentos, você tem que cuidar com o que você ouve, com o que você vê, né? Porque é aquilo que você vai alimentar a sua mente. Seus pensamentos viram emoções. Emoções. As emoções viram ações. Esse é o problema. O problema é que passa por um filtro que você não controla como você controla o seu pensamento, que é a sua emoção. Um dia inteiro de alegria, com meio segundo de alguma coisa, muda a sua emoção. Por um mês. Como é que pode, né? Emocional é o que transforma tudo em ações. E aí vamos lá, dentro desse um mês, essa pessoa que tá mal, que não tá legal, que teve aquele 30 segundos que mudou, essa pessoa, ela vai automaticamente começar a criar para ela uma vida que combina com aquele estado emocional dela. E aí? Faz como? Aí não tem outro jeito a não ser olhar no espelho e conversar com ele. Avaliar como você se sente nas situações. É muito importante você ter noção de como você está se sentindo com aquilo. Saber como você se sente é o diferencial do ser humano pro bicho. São as nossas emoções, a forma como nós conseguimos mudar isso, observar isso. Nós temos o entendimento sobre as coisas. Então,
quando você começa a olhar para o espelho, começa a olhar para dentro de si, tem uma situação muito ruim que você não aguenta mais, que está ali a sua gota d'água. Em vez de você querer arrumar fora, porque você já tentou fora, milhares de vezes, com várias formas, com tiro, com soco, com tapa, com raiva, com silêncio, com xingão, sei lá, e não deu nada, e continua na mesma ação. Então, o que eu tô fazendo? Como é que eu tô me sentindo? Peraí, sou eu. Essa pessoa que eu falei pra você, que há 2 anos a gente tá juntas nessa caminhada, ela quase ficou brava comigo e muitas vezes, porque vinha sempre com a mesma reclamação. Que o outro, um dia eu falei, para de falar do outro. Eu não quero saber do outro, quero saber de você. Muda você. E foi, ela foi se trabalhando de uma forma mais intensa, cada vez ela ia se descobrindo, se gostando mais, e as coisas mudaram. Mudou interno, só mudou uma coisa, a forma como ela se via. Foi só o que ela mudou. Porque aí ela descobriu... Mudou tudo, na verdade. Porque a partir do momento que você muda a forma como você se vê, como você se enxerga, tudo ao seu redor muda. Tudo ao seu redor. As pessoas te olham diferente, você olha para as pessoas diferente. Você começa a ter até mais empatia com as pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você não julga os erros. Isso é importante, gente. A gente tá num mundo que é muito fácil julgar, principalmente no virtual, na internet. Você é julgado muito rápido e é muito tentado a julgar, né? Tanto que os programas de maiores sucessos estão aí, esses reality shows, eles são para serem julgados, né? Então você é programado a julgar o tempo todo. As pessoas são programadas para se desconectar de si mesmas. Exatamente. Seja como for, por droga, álcool, TV, rock, sertanejo, sei lá. Tudo para se desconectar de si mesmo. E existem momentos que são necessários essa desconexão ou não? De si mesmo? Não há vantagem nisso. Não há vantagem? Não há vantagem nisso. Quando a pessoa é centrada sempre, é melhor para ela. Porque o que é desconectar-se de si? É parar de prestar atenção naquilo que está fazendo, naquilo que está pensando, na vida que está criando. É ser levado, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é desconectar-se de si. Quando você se conecta com você mesmo, uma pessoa que tem um casamento ruim, por exemplo, quando ela começa a olhar para ela, o amor que ela se dá, ela começa a entender que ela precisa tomar algumas ações diferentes. Às vezes, num casamento muito ruim, pode nascer um bom casamento. A pessoa olha pra si e fala, tá, mas peraí, eu não tô gostando disso aqui. Eu vou mudar, eu vou me mudar. Se mudou, automaticamente, seleção. Isso pode ser um tiro no escuro também, né? Você pode se autoamar, se mudar, né? Porque você tá se conhecendo, você tá evoluindo, e daí no final das contas o casamento acaba. Porque você mudou. Mas então esse casamento talvez devesse acabar, né? Provavelmente, né? Porque é aquela coisa, é a lei da atração, que o pessoal fala muito. Sim, é isso, né? Cocriação, lei da atração. Se você... Lei de frequência vibracional, exatamente. Né? Você vai atrair aquilo que você emite e vai repelir aquilo que tá te prejudicando. Né? É uma consequência natural da coisa ali. Tem gente que perdeu amigas de anos. Tem gente que perde casamento, tem gente que perde um monte de coisa. Mas tem muita gente que melhora o casamento. Casamento que estava na beiradinha para terminar, melhora. Por quê? Porque ali realmente era uma união baseada em amor, só estava tendo um amor meio doentio, uma coisa desconectada daquilo que eles realmente queriam. Quando olha para dentro, você fala assim, eu não aceito mais algumas coisas e só aceito outras. Natural, não é egoísmo, é escolha, minha escolha. Eu posso escolher o que eu aceito ou não. Como me tratam. Por isso que eu acredito que o amor, ele é uma escolha. Você escolhe todos os dias, primeiro, se amar e se aceitar. E não deveria ser nem questionado, né? Nem questionado. Sim. É, gente, é muita informação e muita coisa. E assim, vamos lá. A gente tem... O canal, ele é voltado ao universo feminino. Então, o nosso público-alvo são sempre as mulheres, né? As mulheres inspirando as mulheres. Mas também muitos homens assistem o podcast e também comentam e relatam algumas experiências, né? Para essa pessoa hoje que está nos assistindo, né? Seja homem, seja mulher. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para eu me amar?
Primeiro passo. Oh my God. Para cada um é diferente, né? Vamos o básico, assim, o básico. Olhar para dentro de si, avaliar a sua vida. Primeiro passo, avalia a sua vida. Senta, pega um papel e faz uma avaliação da sua vida. Um checklist da sua vida. Tem um dos meus mentores que chama Bob Proctor. Ele se foi em 2022. Eu acompanho ele desde 2004. Eu acompanho também. E o Bob Proctor, ele fala assim que quando você senta e escreve no papel os seus problemas e os seus sonhos, você se distanciou de 99% dos seres humanos da Terra. Ninguém faz isso. É verdade. Tem uma... Ninguém faz isso. Então, o primeiro passo, faz uma avaliação. Você não tá feliz? Senta sozinho, desliga as músicas ruins. Por favor, gente, vamos acordar para as músicas. É verdade. Ouvir também, quando controlar os pensamentos também é ouvir música. E música influencia, porque a música chega em pontos do cérebro que... Quando as pessoas entendem sobre frequência vibracional e sobre ondas sonoras, as pessoas param de ouvir. Eu ouvia rock and roll a vida inteira. Eu fui roqueira a vida inteira. Eu gostava, eu ouvia Led Zeppelin, eu ouvia AC/DC, era isso que eu gostava. E hoje, depois de começar a conhecer, não é que eu desgoste, mas me incomoda. Não consigo mais ouvir. Letra de música falando em promiscuidade, traição, vulgaridade, droga, não consigo mais ouvir. Não dá, não tem como. Não consigo 5 minutos. Eu sou a chata do rolê sempre. É verdade, gente. E é uma das coisas que pegam na mente da gente, pegam nos pensamentos. É uma das formas de controlar as massas, né? Mantenha todo mundo com o pão e o circo, que vai dar certo. É verdade. E sobre essa coisa de escrever, eu acho muito legal. Que uma vez eu tava ouvindo uma... Eu também sou muito curiosa, sempre pesquiso e ouço muito podcast, né? E um deles que eu ouvi, a terapeuta, não me lembro quem foi, falou justamente disso. Escreva. Escreva seus pensamentos, escreva os seus sentimentos, escreva como você se sente. Mas escreva e tenta refletir sobre o que você está escrevendo. Sim. Porque aí você faz uma autoanálise. E você coloca aquilo para fora. Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa. E essa pessoa, de repente, não vai te entender. Ou de repente vai te julgar. E aí você também não vai falar tudo porque com medo daquela pessoa te julgar. Não, e você já comete o erro de colocar mais uma pessoa onde tem que ter só um. Que é você. Que é você. Tem uma passagem no GPS que o sujeito chegou pro outro e falou assim, ele estava muito, muito enfurecido. O que foi, fulano? Eu tô muito bravo, porque eu não consigo entender o meu filho. Ele não me ouve. Vamos avaliar? Quando você quer entender alguém, você tem que falar ou você tem que ouvir? Você tem que ouvir. Então, ele não entendia o filho dele porque o filho dele não ouvia ele. Aí, o aliado virou e falou assim, tá, mas e você ouviu ele? Se você quer entender ele, você tem que ouvir o que ele tem a dizer. E aí a pessoa, é verdade, parece simples, mas para quem está envolvido emocionalmente naquele emaranhado, não consegue ver. Principalmente adolescente. Você tem que ter muita paciência e muita disposição para ouvir. Sim. De qualquer forma, adolescente, mulher, homem, criança, velho, uma das primeiras coisas que acontece quando você começa a se trabalhar e começa a ter um amor melhor por si mesmo, é começar a ouvir mais. É verdade. Ouvir quem tá perto e principalmente ouvir você. Principalmente ouvir a si mesmo. Sem dúvida. Ouvir o que tá pensando. Tá. Cláudia, já chegou a mim esse método do GPS. É mesmo? Já, não é a primeira pessoa que me fala dele. E eu fiquei muito curiosa na época e tal. Só traduz pra gente, para que o pessoal entenda o que é o GPS, por favor. Ok. O GPS, ele nasceu na cabeça de um maluco. Sempre. O pai da análise corporal no Brasil é o Elton Euler.
ele saiu do Corpo Explica, em alguma situação, que ele saiu do Corpo Explica, e quando ele saiu do Corpo Explica, ele ficou meio órfão de filho, né? Que somos nós, no caso. E aí ele falou assim, peraí, vamos aplicar o nosso conhecimento. Eu acho que o que falta, ele entendeu que as pessoas não estão precisando aprender coisas novas. Elas precisam aplicar aquilo que elas já sabem, né? Uhum. E aí ele montou o GPS. Na verdade, quando eu comprei, eu sou aliada de bastidor que a gente fala. Então, eu sou das 900 pessoas que comprou sem saber o que era. Falei, é o Elton? Eu vou comprar. Eu não sei o que é. Mas ele falou, gente, compra aí, depois eu explico. E ele falou desse jeito mesmo. Uhum. E aí veio se transformando o GPS. Grupo de Performance Superior, GPS. São pessoas que nós formamos grupos, já estamos regionalizados. Cascavel tem uns 4, 5 grupos de GPS com 30 pessoas cada um, tá? E só em Cascavel. Na verdade, já são... Ele tá indo para 30 mil pessoas no mundo já. Nossa, é muita gente. Em um ano. Essas pessoas, nós nos unimos em torno dos protocolos que o Elton aplica, que o Elton desenvolveu. Protocolos para combater dependência emocional, protocolos para você melhorar a sua autoimagem, né? Porque você aprende a tirar as pessoas do seu núcleo e fazer, e ter as percepções, tem protocolo do medo, são vários protocolos que você usa para seguir a vida. Você chega num ponto, você começa com ódio, tá? Primeiro protocolo, quando você mapeia o seu núcleo, você fala assim, eu vou matar aquele cara. Que o ódio é muito grande. Aí tem uns que choram, quem tiver o traço chorão vai chorar, quem tiver o traço brigão vai brigar. Aí você continua, porque você tem o GPS. O GPS são todas as pessoas que se juntam para falar a mesma língua. Lá no GPS, ninguém vai para contar as histórias tristes. Lá a gente quer saber o que está tentando. Eu tô tentando fazer tal coisa. Ok, vamos para isso. Se no meio do caminho de tentar fazer alguma coisa, vierem as dores, você tropeçar, você cair de novo, né? Você voltar para a dependência emocional, você vai lá no GPS, você senta com aquelas pessoas e você... Gente, preciso de um pensa comigo. É isso que a gente fala. E aí tem sempre alguém que fala, opa, tô aqui. Então, tô fazendo isso, aconteceu isso, e eu não sei o que fazer. Aí um vem e fala, faz tal coisa. E se fizer tal coisa? Aí você junta aquele monte de ideia, dali 2 minutos você fala, já sei. É impressionante quanto funciona. O GPS tem notícias, nossa, tem muitos casos de pessoas que em 4, 5 dias... Quando a gente fala que você conserta por dentro, por fora conserta sozinho, o GPS prova isso. Você trabalha a dependência emocional, você trabalha... os contrastes de controle, né? Que tem os perfis de controladores. Você trabalha isso em você. Você se melhora. Automaticamente você passa a gostar mais de si. Você não se julga. Você não fica se falando coisas ruins. Ao contrário. Você aprende a ser o seu primeiro apoio. Você mesmo é o seu primeiro apoio. É assim que a gente aprende lá. E aí a vida destrava. Tem gente que em 4, 5 dias pagou dívida, se livrou de problema. Tem história de 1 milhão envolvida ali, de 1 mês, de 2 meses. Tem. Tem. São muitas coisas que podem ser feitas, né? Então, tem muitos grupos de apoio, tem muitos grupos de mentoria, né? Eu conheci você no programa Mulher Empreenda Mais de Cascavel, que é um programa muito interessante para empreendedoras, que a gente vê assim que tem histórias de mulheres que estão se transformando ali. E é um projeto totalmente gratuito pela prefeitura, né? De mentoria e workshops. Tanto que você já vai ministrar mais um workshop agora, o terceiro workshop para a mulherada aí. Então, assim, existe muita coisa de graça e existe muita coisa paga. Depende tudo do que você pode fazer naquele momento. Né? Os podcasts, eu costumo dizer assim, que tem muito conteúdo. Em vez de você ficar no TikTok lá vendo dancinha, assiste um podcast, tem muita coisa legal nos podcasts e eles são de graça, estão de graça disponíveis no YouTube, não é verdade? Sem dúvida, eu acompanho alguns que eu não, assim, sim, estude, põe alguma coisa para dentro de você, absorva algo que vai fazer diferença. E depois que você absorver, comece a praticar, porque aí você transforma o teu conhecimento em sabedoria.
Então, comece a praticar e comece a dividir com o próximo. E quando você transborda o teu conhecimento ele se multiplica. Foi para isso que eu fui para o Mulher Empreenda Mais. Eu precisava transbordar. O Mulher Empreenda Mais, eles não sabem, mas eu precisava deles. A gente precisa. Porque eu precisava transbordar isso. Eu queria falar para as pessoas, gente, vamos se amar. Vamos se amar, vamos parar para pensar. Esquece TV, esquece tudo. Para e olha para você em silêncio, se pensa a sua vida. Pensa como as pessoas te tratam, pensa o que você quer. Às vezes a pessoa fala assim, o meu sonho é ficar rico. Gente, isso não é um sonho. Isso não é nada, isso é uma repetição daquilo que já ouviu há muito tempo. E riqueza, tem vários... O que é isso? Exato. Para mim e para ele, tudo diferente. Para mim, a riqueza é ver a minha filha bem. Não tem riqueza maior na minha vida do que essa. E tá tudo certo. Mas isso não é um sonho definido na sua vida. Não. Mesmo porque para você ver a sua filha bem, eu tenho que estar bem. Você tem que estar muito bem. Uhum. Porque para os filhos, gente, exemplo, tá? O exemplo arrasta. Não existe outra linguagem mais eficiente e melhor do que o exemplo. Não. E o exemplo, gente, é assim, ó. Não é porque o teu pai é bêbado, galinha, cafajeste, bate na tua mãe, que você vai ser um homem bêbado, cafajeste, galinha, batendo na tua mãe. Não, você pode ser justamente o contrário. Ou igual ao pai ou igual à mãe. Então, ele tem a tendência ou ser violento, bêbado, safado, ou ser um pobre coitado na mão da criatura. Mas é que tá. O exemplo, ele ensina. Se aquele exemplo não é legal e você identificou que aquela atitude do seu pai não é uma atitude legal, o que você vai fazer? Automaticamente você vai fazer o oposto. Mas para você ter esse pensamento que você acabou de ter, você entende que 90% da população do mundo não consegue ter esse pensamento? Sim. Simplesmente vai no fluxo. Vai no fluxo. Por isso que você tem que se conhecer. Se amar. Se aceitar. Saber das suas origens é extremamente importante. Não, você precisa saber. Você precisa saber dos comportamentos. Exatamente. Né? Aí isso o corpo explica também. Isso o corpo explica também. A origem, o corpo explica. Da onde vem os seus porquês, o corpo explica. Gente, eu vou deixar o @ da Cláudia nos comentários do vídeo, na descrição do canal. Vocês sigam a Cláudia. Tem muito conteúdo no canal dela, na página dela que eu tava olhando antes. Tá começando a ter. Tem umas coisas interessantes. Participem de programas. Esse do Empreenda Mais é muito legal. Pra quem não... Esse ano eu acho que acabou já, né? Não, tem mais... Nós temos novembro e dezembro. Novembro e dezembro ainda com encontros. Mas ano que vem tem de novo, pelo que eu tô sabendo, eu acredito que sim. Deve ter, né? É importantíssimo que continue. Então, assim, ó, participem, se informem. Comecem a estudar. O primeiro passo é se autoconhecer. Isso é importantíssimo, né? É o primeiro passo. Primeiro passo. E aí, depois... É o verdadeiro passo. É o verdadeiro passo. Se autoconhecer. Se você tem uma história, eu costumo dizer aqui que toda história merece ser contada. Toda história merece ser ouvida. Porque a gente nunca sabe o que a nossa história pode motivar e fazer de diferença na vida de alguém. E a nossa história, sim, ela aconteceu por um motivo. E todas as pessoas que vêm aqui no podcast contam um pouco da sua história, contam a sua vivência em cima daquilo. E isso é o que torna tudo real e verdadeiro. E é o que conecta, é o que faz sentido. Sim. É uma coisa que eu gosto muito de trazer. Então, se você tem uma história, chama nos comentários, chama a gente no privado, no Instagram, no WhatsApp. E quem sabe é você que está aqui na próxima vez contando a sua história, inspirando outra pessoa, inspirando outra mulher a se conhecer, a participar, a se descobrir, né? E é assim que a gente faz. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Se você tem alguma sugestão do que você gostaria de ver aqui, também deixa nos comentários, que a gente agradece muito. Cláudia, muito obrigada por ter vindo. Eu espero você mais vezes aqui, porque você tem muito que transbordar ainda na vida de outras mulheres. Parabéns pelo projeto, parabéns por estar no programa, por se entregar e se dedicar de uma forma linda que nem você tem feito. Muito obrigada por ter vindo hoje. Eu que agradeço. É uma honra participar.
Mulheres unidas. Mulheres unidas. Seres humanos unidos. Vamos parar de separar. Exatamente. Não tem só mulher aqui, mesmo porque tem um menino ali. Então, Tem. pessoas, seres humanos unidos. Tem um menininho bonitinho do outro lado das câmeras, de gente. separar as coisas. Aham. Separação, não. Exatamente. Todos somos filhos do mesmo pai. E da mesma mãe. Exatamente. Então, vamos nos apoiar um pouquinho mais. Respeito ao próximo é sempre importante. Sim. Amor próprio, né? E Amor ao próprio, próximo. amor próprio e amor ao próximo.